Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Hora é Essa. E hoje temos connosco o Cris. Cris, diz lá Olá, bom dia às pessoas, ser simpático. bom dia, pessoas. Pronto. Olha, acabei de me perceber que não sei o teu apelido, O meu que é uma apelido, falha gigante. Diz? o meu apelido é Neves. Pronto, é o Cris, o senhor Neves. É a personagem, a pessoa por trás da biblioteca do Cris, um dos bookstagrammers mais conhecidos da nossa praça. Cris, diz-me uma coisa. Ah, Primeiro, bem-vindo, obrigado por teres aceitado este convite. Acho que vai ser um episódio muito interessante, porque tal como disse o primeiro episódio que foi com o Pedro, a ideia é falar com malta do mundo literário, não só necessariamente autores, portanto, editores, leitores também. Aliás, não há mundo literário sem leitores, somos mesmo a função mais Pois, importante, exatamente. digamos assim. E é nessa função que tu aqui vens. Tens também uma conta nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, de sucesso e com excelente alcance. Portanto, para além de falarmos dos livros que tu gostas e como é que chegaste a este mundo, se não te importas, vamos falar um bocadinho também da tua vida no Bookstagram, porque sei que, e felizmente, não é? Há muitas pessoas que estão agora a aprender a gostar de ler, a entrar neste mundo literário, que gostavam de ter também alguma vida, digital, digamos assim. E se calhar tens aqui alguns conselhos ou alguma experiência de vida bookstagramável que pode ser interessante partilhar. Com Podes partilhar, certeza. Cris? Importas-te? Claro. Então, Pronto. talvez vamos começar pela minha história enquanto leitor. Se calhar sim. Então, Ah, houve eu algum faço. livro que te tenha chamado, que tenha te transformado em leitor? Lês desde pequenino? Conta-nos lá a história de Então, vida do Cris. basicamente, eu não nasci numa família realmente de leitores. Desde pequeno que eu tinha mais como passatempo para desenhar e tudo isso, então muito rapidamente virei-me para tudo que era banda desenhadas, mangás, e aqui na Suíça o mercado, vamos dizer, ao nível de mangás, bandas desenhadas, é enorme. É um mercado Verdade. francófono e eles apostam imenso nisso. Então eu, pronto, cresci a ler Titeuf, Tintin, Spirou e depois, mais tarde, os mangás, quando comecei a crescer, com Naruto, One Piece e companhia. E então acho que foi isso que me atirou à leitura, porque inicialmente lia para tentar, vamos dizer, reproduzir os desenhos. E aos poucos fui-me envolvendo vamos dizer, na leitura e agora tudo o que é livros assim mais só com letras, vamos dizer, sem desenhos, foi muito custoso e foi mesmo muito mais tarde que eu comecei. Mas se tivesse de destacar algum, seria certamente a saga Percy Jackson, que foi a saga que me, vamos dizer, começou a cativar na leitura realmente. Mas começaste. Olha, também comecei muito assim. Tinha um tio também que adora BD. E disseste uma coisa muito interessante, realmente, onde tu moras e nessa zona é a zona europeia da banda desenhada, são as capitais europeias da banda Exatamente. desenhada, por alguma razão é que se chama BD franco-belga. Depois estou Pá, na eu Suíça, mas também. é igual. Tens a Suíça, mas é ali perto, e sei que são zonas, mas já aí fui visitar, são zonas onde realmente vais a uma FNAC, por exemplo, e as secções de banda desenhada, ao contrário daqui em Portugal, que são meia dúzia de prateleiras. Pá, eu lembro de ir Ah, a sim, aqui, FNACs em Paris e em Bruxelas, que era uma loucura, pisos inteiros só com BD. aqui das Eu, livrarias especializadas, cá, pois, literalmente. eu lembro-me de entrar e ficar estúpido, ficar maravilhado com a quantidade de banda desenhada que havia. Pá, também comecei a ler, a ter o gosto de leitura pela BD. Disseste aí alguns minhas séries preferidas, desde o Tintin, que é muito conhecido, passando pelo Asterix, que é se calhar a minha preferida, o Spirou, adoro Hum. Titeuf também. Portanto, Deve ser uma embora das únicas também, pessoas que conhece o Titeuf no Bookstagram. a sério. Sim, ninguém Pá, conhece. Cá em Portugal acho que ou ainda não teve assim um grande destaque. Tanto é que deixaram de traduzir para português, tive depois que comprar em francês os volumes seguintes. Pá, mas é uma banda desenhada para divertir, acho que para mim é das melhores Literalmente. que existem. E é de Ah, Genebra. diz? Uma banda desenhada mesmo cá da Suíça, de Genebra. Pois é, exatamente. Depois o mangá também é algo que eu pessoalmente gosto muito, tal como tu descobri um bocadinho mais tarde, porque quando eu era miúdo nem sequer existia cá em Portugal. Os primeiros a chegar cá foi o Dragon Ball, Pois. ah, na altura em que o Dragon Ball era Rei e Senhor. Ahm, Portanto, eu na qualidade de professor de português, acho que a banda desenhada, primeiro, em termos literários, não tem necessariamente que perder para outros tipos de livros. Pá, e acho que é uma porta de entrada, ou pode ser uma porta de entrada muito, muito apelativa para um miúdo,
começar a perceber que os livros não têm que ser chatos e podem ser bastante divertidos, depende dos livros e dos gostos de cada um. Estavas a falar do Percy Jackson, não é? É. Quando é que a obra desse senhor entrou na tua vida? Então, basicamente, eu, quando era pequeno, vamos dizer, criei assim um ranço pelo Harry Potter. Porque, Olha, literalmente na escola, está aqui uma frase que eu, isolando, acho que fica fantástica. acho que Quando eras pequeno, tinhas um já tens ranço pelo Harry título, Potter, ok? exatamente. Temos agora Porque, vamos fãs do Sr. dizer, Potter chateados. vai ter todo um bookstagram atrás de mim, com a forca. Não, Mas, mete mesmo na tua bio, Cris, tenho um ranço pelo Harry Potter, sim. literalmente, vamos dizer que quando era pequeno era muito parecido, vamos dizer, com o Daniel Radcliffe ao nível do penteado, e muita malta me dizia aquelas coisas do Harry Potter, tipo, és muito parecido com o teu pai, mas só tens os olhos da tua mãe. E pronto. E na escola, quando eles aprenderam que eu, souberam que eu dormia tipo numa cama armário, pronto, Ah, ficou tu dizes, assim o. mas também te puseste a jeito, pá. Já eras parecido Pá, foi um com o colega que Harry. veio à minha casa e E pronto, dormias tipo, Você não ainda vivia com os durmo. teus tios, pois não? Não, não, vivo com os meus pais, Pronto, felizmente. pronto. Mas sim, tipo, fiquei depois aí com a alcunha, e então criei assim, e nem tinha óculos na altura, mas fiquei ali com a alcunha durante muitos anos e pronto, criei assim um pequeno ódio de estimação. E então estava à procura de uma saga juvenil para voltar ao Percy Jackson. E na altura, tipo, saiu o primeiro filme, que, pronto, não tem nada a ver com o livro, e eu sempre fiquei muito, tive sempre muito interesse por mitologia grega, mitologia Uhum. egípcia, pronto, todos estes anos de mitologias sempre foi algo que me cativou. E disse-me, olha, isso é um livro, vou testar, vamos ler. E pronto, foi logo amor à primeira vista, tanto que eu comprei a saga toda logo no mesmo momento e li tudo. Olha, e agora uma curiosidade, voltando um bocadinho atrás, mas já agora já és um homem crescido, não é? Com uma frondosa barba. Esse Exatamente. ranço já foi ultrapassado? Já Precisas de foi. ajuda? Não, foi passado na adolescência. E já Mas leste bastante. agora, sim, agora sou, vamos dizer, não sou um Potterhead a fundo, mas gosto da saga, já fui ver os estúdios, por isso sim, Pá, já, já foste mais que eu, que já gostava passei. bastante. Pronto, então fico, olha, Vale primeiro a de tudo, pena. acredito que sim, e fico muito feliz por esse ranço ter sido ultrapassado. Então diz-me uma coisa, Cris, depois do Percy Jackson, descobriste outros livros, outros autores, provavelmente. Em que momento da tua vida em Exatamente. que tu entendeste, epá, eu gosto de ler, é uma parte importante ou, do meu dia a dia, da minha vida, quero criar aqui uma conta no Instagram para partilhar leituras com outro pessoal. Quando é que isto apareceu? Então, isso apareceu, vamos dizer, muito recentemente. Foi mesmo no momento em que criei a conta, há quase 3 anos, em fevereiro fará 3 anos. Eu inicialmente, como disse, estava sempre a ler só mangás, banda desenhada, os livros, vamos dizer, livros realmente não. Pronto, deixava-os de longe. Acho que o único que eu li era o Joel de Carro, porque gostava do autor. Mas isso foi tipo no início de 2023. Eu, no início de cada ano, dou-me sempre, vamos dizer, um objetivo para o ano. E nesse ano eu tinha-me dado o objetivo de começar realmente a ler, porque eu estou a estudar literatura inglesa, mas até agora a minha escolaridade nunca li nenhum livro. E então, Ok. já. Então E realmente então, convinha tipo, ler qualquer coisa, assim, dava jeito. exatamente. E então foi uma maneira para mim, vamos dizer, de me forçar um bocado a ler. Então disse, olha, faço parte daquelas pessoas que comprava livros, mas sem os ler, tipo, tinha livros ali em casa, mas nunca os lia. E então comecei em janeiro, tipo, a ler um livro, assim. E o Bookstagram chegou no mês a seguir, porque, entretanto, eu comecei a falar com uma pessoa nas redes, que tinha acabado de criar o Bookstagram dela, que era o Miguel, o stand do Miguel. Uhum. E depois ficámos ali um mês à conversa e tudo, e ao momento ele disse, olha, tu não queres criar uma conta também? Eu estava naquela, não sei, não sei o que é que vou fazer para ali, não sei escrever reviews, não sei o que é esperado, mas disse: olha, vamos lá, vamos tirar-nos de cabeça, se der, der, se eu gostar, gostar, vou-me dar um mês e meio para testar e depois, se não gostar, saio, se gostar, fico. E pronto, felizmente gostei. E tens ficado. Lembras qual foi Exatamente. o primeiro livro que tu leste, nessa altura, quando fizeste essa promessa, querias ler os livros, tinha na prateleira por ler. Lembras qual foi o primeiro em que tu pegaste? Sim, eu lembro-me exatamente, era um livro que eu devia ter lido no liceu, mas que acabei por não ler, que na aula de inglês, que era The Giver, de Louise Lowry. É uma Ok. distopia, vamos dizer, e gostei imenso, tanto que foi a minha primeira review.
Pois, eu ia perguntar, tinhas que gostar, não é? Se o primeiro que lesses não fosse grande coisa, que lhe não tinhas, depois não tinhas seguido isso, seguido Pois, este projeto. exatamente. Olha, agora uma pergunta, porque já vi bookstagrammers dos dois lados, digamos assim. Uns que disseram, pá, eu meti-me nisto, parece que estamos a falar de droga, meti-me nisto, ahm, simplesmente porque gostava de ler, e se calhar não tinha muita gente no meu círculo de amigos ou familiar com quem partilhar leituras, e foi só para isso, para partilhar o que lia e com malta que sei que gosta do mesmo que eu. Outros disseram que não, eu já gostava de ler há mais tempo, simplesmente queria, pronto, queria ter uma presença digital mais forte, queria ser o que se chama hoje um influencer, e portanto, quando começaram a conta, já tinham esse objetivo de tentar ter mais seguidores, ter maior alcance, essas coisas todas, parcerias, eventualmente. De quando começaste, qual é que era o teu objetivo? Inicialmente, o meu objetivo era mesmo me motivar a ler. Estava naquela de se tiver de publicar uma review, vai-me motivar a ter que ler o livro para tirar uma foto, ou para escrever um texto e partilhar. Ok, Foi boa. mais essa parte aí de realmente puxar por mim para poder ler, porque eu, vamos dizer, era mesmo novato na altura. Tanto se fores ver as minhas primeiras reviews, parece mesmo um ensaio para o liceu ou para a universidade, tanto tinha que cortar aquilo muitas vezes. Mas inicialmente foi isso. Depois, entretanto, comecei a ganhar realmente gosto à leitura e foi essa parte da partilha, de poder estar a falar com pessoas, debater, que eu sempre fui uma pessoa que gostou imenso de debater e teorizar. E então, pronto, foi por essa parte. Tanto que eu, tudo que era influenciar seguidores e tudo isso nunca foi realmente, vamos dizer, um O objetivo interesse. principal, Nunca não foi é? prioridade. Yeah, Olha, ainda exatamente. bem, e foste pegar aí numa uma questão que eu acho que é importante, que é, eu acho que estes projetos literários, sejam em que rede for, ou sejam nos podcasts, seja o que for, acho que devem ter também, e têm de certeza, este objetivo de tentar chamar mais pessoas para ler, no fundo, fazer aquilo que tu fizeste, não é? Que já em crescido, adulto, entenderam que se calhar fazia sentido ou era bom lermos mais. Eu acho que isso é sempre Exatamente. uma promessa que fazemos a nós mesmos que é importante. Uma pessoa que lê ou que lê com regularidade, pá, acho que vai sempre, com cada livro que lemos, aprendemos sempre alguma coisa, mais Exatamente. ou menos importante. Portanto, eu acho que, não querendo parecer algo prepotente, mas um adulto que lê com alguma regularidade poderá ter outro tipo de cultura geral ou de conhecimento do mundo. E estes projetos servirem para trazer mais gente para a leitura, eu acho que é sempre muito bom. E depois há essa vertente social, não é? Aquilo que tu disseste agora, e se calhar pode fazer sentido para outras pessoas que, se calhar, tiverem que ler sozinhas, podem perder a motivação mais depressa, mas se for ler para conversar com outras, para, lá, como estás a dizer há bocadinho, ter que fazer a review e ter uma foto bonita, ou ter um texto interessante sobre o livro para convencer outras pessoas a ler o livro que nós lemos e gostamos, pá, isso pode servir neste mundo digital em que estamos sempre a partilhar aquilo que fazemos, pode servir para trazer mais gente para os livros e eu acho que isso é muito bom. Ora, diz-me uma coisa, se tiveres malta que possa estar a ouvir-nos e a pensar em criar uma conta, ou que já criou, mas que possa não ter muita atividade, ou possa não ter o alcance que gostasse de ter, há algum conselho ou alguns conselhos que tu possas deixar e que achas que façam sentido para quem se está a Sim, aventurar e dar os primeiros posso. passos? O primeiro que eu possa realmente dizer, e para mim é o mais importante, é façam um conteúdo que reflita a vossa personalidade. Façam um conteúdo em que vocês sejam realmente os vossos próprios fãs. Porque se criarmos um conteúdo que nós não gostamos, que não gostaríamos de ver, mas só para agradar aos outros, não perdemos o interesse. Eu pessoalmente, por exemplo, estou consciente que há momentos que eu posso fazer conteúdo que certa malta não vai aderir, porque pronto, não está na moda ou assim, mas é um género de conteúdo que eu, se fosse eu a seguir a pessoa, gostaria de ver. Por isso, esse é o conselho, vamos dizer, mais importante que eu dou é esse. Façam realmente algo que seja como vocês, que consigam se identificar com. E o outro conselho era literalmente não liguem aos números, porque isso pode criar um stress, uma ansiedade que às vezes pode ser destrutora. E muita malta, como eu está lá, é mesmo para se divertir, como um hobby, para passar o tempo e, pronto, e partilhar um gosto pela leitura comum. Pá, acho que sim, acho que é isso mesmo. E numa altura em que há milhares ou milhões de contas, não é? Se nós formos e tentarmos ser igual aos outros, somos nós no meio de sabe-se lá quantos. Ficamos mais uma ovelha no meio Sim, exatamente. E das eu outras. acho que, pelo menos falo por mim, eu comecei no Instagram não pela vertente de autor, não é? Fui obrigado e bem. Ahm,
Claro que os números acabamos sempre a pensar um bocadinho, não é? Tentar chegar a mais pessoas, mas eu acho que o primordial é realmente, acho que, concordo perfeitamente contigo, é mostrar um bocadinho quem é que nós somos, o que é que nós gostamos, os nossos gostos. Ahm, Epá, e temos de ser a nossa marca, podemos chegar a menos pessoas, se calhar, mas aquelas que nos seguem, quando vê uma coisa nossa, Sim, é percebem que é isso. nosso, não é? E pá, e depois também dar-nos gozo, não é? Acho que isso é importante. Sim. Temos mais gozo a criar o conteúdo do que se estivermos só a seguir ali uma receita que, pronto, só para funcione realmente, mas se não tivermos gozo a fazê-lo, não, para mim perde a essência toda. Claro, e perdemos acho que eu falo por mim, não é? Perde-se um bocado a motivação de continuar e fazer Exatamente. aquele tipo de trabalho. Epá, e eu acho, atenção, eu acho que é perfeitamente legítimo a pessoa começar ou criar uma conta qualquer nas redes sociais com o objetivo de chegar a mais gente, ter parcerias, seja lá o que for. Mas se calhar há áreas mais fáceis do que a área literária, digamos assim. Sim, Portanto, eu acho que claramente. nesta área dos livros, eu acho que o principal tem que ser mesmo, eu gosto de ler, é algo que me dá prazer. Epá, deixa-me partilhar o que eu gosto e já e no caminho, se fizer amigos e conhecer malta que tenha gostos parecidos com os meus e que veja a vida de forma semelhante, melhor, como é óbvio. Ahm, Cris, diz-me uma coisa. Diga. Ah, pá, isto agora foi muito à sala de aula. Ahm, Tu sentes que, de certa forma, às vezes o Instagram não te obriga, mas tu obrigas a ti próprio a ter que ter conteúdo. ah, Cuidados é que tens quando escreves uma review? No fundo, que tipo de pressão é que, pressão aqui com aspas ou sem aspas, sentes às vezes por criares conteúdo que tu entendas que tem qualidade? Eu então, basicamente, eu não gosto de publicar, vamos dizer, uma review ou assim, enquanto a fotografia do livro não me agradar, porque acho que é o que eu dou mais importância realmente à fotografia. Porque literalmente é a primeira coisa que vai captar a atenção à pessoa. Se a foto é bonita, vai querer talvez estar a ler e assim, e eu sempre adorei fotografar por isso. É algo que tenho especialmente cuidado com. Mas depois, vamos dizer, ao nível da escrita, não sei se sou um bom exemplo, porque eu leio um livro, escrevo para aí duas ou três coisas numa aplicação qualquer sobre o livro, e depois, às vezes, passo semanas, meses sem voltar a escrever a review, e depois só escrevo a review para aí 5 minutos antes de publicar, em Pronto, improvisação total. E é uma coisa que funciona, mas depois sim, claro, é aquela pressão do já faz não sei quantos dias que não publiquei nada, porque não vamos mentir, estamos numa sociedade em que tudo vai muito rápido. sim, sim. Estamos numa geração do scroll, de tudo. Então há aquele, vamos dizer, aquele medo de já faz muito tempo que não publiquei nada, há o esquecimento, ou sermos postos de lado. Mas eu pessoalmente não ligo muito a isso. Foi daí ter também criado aquela rúbrica das séries com os livros, Uhum. porque eu estava naquela, olha, se não tiver uma review ou uma foto que me agrade, tem sempre ao menos alguma coisa a publicar durante a semana que não demora muito tempo a fazer e que, pronto, sei que eu gosto de fazer, porque adoro fazer aquelas montagens todas. E isso é que há muita malta que até adere, que gosta. Sim, queres falar um bocadinho sobre essa tua rúbrica já agora? Que é divertido, sem dúvida. Só para Então, explicares. essa rúbrica veio uma ideia durante o verão, depois de estar a ver a última temporada do Squid Game. E eu estava naquela, olha, seria interessante, porque eu estava a ver a temporada e eu me dizia, olha, este personagem parece a história dele, parece a história do Hunger Games em chamas. E então eu estava naquela, olha, seria interessante associar um livro a cada personagem e assim, então lá, pois já tinha feito algo assim parecido com as canções da Eurovisão, em maio. E então estava naquela, olha, vamos tentar fazer isso. E depois veio uma ideia, mas gostava de fazer essa série. Então cada semana tento fazer uma série diferente ou um filme e depois, no fim de cada publicação, pego uma personagem, pronto, pego três adjetivos ligados à personagem ou à sua história, encontro um livro que, pronto, transmite, vamos dizer, a mesma vibe, e no fim dessa publicação ponho sempre ali tipo um rascunho para uma espécie de jogo para a pessoa tentar adivinhar qual será a próxima série ou filme a ser tratado. Muito bem. E olha, em relação volto um bocadinho atrás, em relação a reviews, ou falando português de Portugal, em relação a análises literárias, hum, agora falando um bocadinho por mim, e a mim faz um bocadinho, eu acho que uma review, seja no Instagram, seja onde for, deve ter como objetivo convencer as pessoas que estão a ler aquilo a ter interesse ou a sentir curiosidade pelo livro.
A mim faz um bocadinho de confusão aquelas, por umas aspas, reviews que têm um parágrafo, se calhar, ou que são a sinopse do livro, ou. ahm, Isso também a mim. Diz? Também a mim. Porque tecnicamente não Pai, é uma análise, é só um resumo. não é, sei lá, uma constatação, é alguma. Pronto. E se calhar vem um bocadinho ao encontro que ele estava a dizer há bocadinho, que é uma sociedade rápida, tem que se ter conteúdo com regularidade, senão parece que se esquecem de nós. Pá, e se calhar a minha vertente de velho do Restelo ou de idoso a falar. Eu prefiro um perfil com menos atividade, mas quando lança uma review eu sei que vai lá estar alguma coisa consistente em que eu vou ler e vou ter ali a opinião daquela pessoa, seja positiva ou menos positiva, do que malta que se calhar publica com muita regularidade, mas quando sai uma review são reviews meio plásticas porque tu lês e ficas sem perceber sequer se às vezes a pessoa gostou ou não. Agora está um bocadinho na moda aquelas silent reviews em que a pessoa faz só umas caretas para a câmara a dizer se, Sim, se, se gostou ou não. Epá, claro que cada um publica os conteúdos que quer e as pessoas gostam, podem gostar ou não, mas e lá está, se calhar uma visão um bocadinho mais idosa. Eu acho que quando se fala de livros e se estamos a tentar influenciar outros a comprar livros ou a ler livros, tem que haver um bocadinho mais conteúdo, não sei, algo que explique um badinho melhor o que é que nós achamos ou o que é que nós sentimos quando lemos aquele livro. Ahm, no TikTok, se calhar, isto acontece ainda mais, não é? A questão mais sim, visual e menos literária. Ahm, Pá, qual é a tua, porque tu quando escreves uma review, não é? Sentes essa sim. preocupação? Deves dar-te com muito pessoal que se calhar acha que isso não será tão importante, não sei. Tu quando escreves uma review, o que é que tu tentas em termos de preocupação? O que é que tu queres passar cá para fora? Então, eu literalmente quando escrevo uma review, acho que isso também deve ser hábito de estudante de literatura, mas costumo sempre fazer mesmo se eu ponho aquela pequena imagem com o resumo do livro, costumo sempre fazer um mini parágrafo de um resumo do livro com as minhas Uhum. próprias palavras. E depois é que começo a analisar. Ataco geralmente ponto sobre as personagens, sobre a escrita, sobre o conteúdo do livro e da narração, se o livro foi um livro que foi um bocado lento de leitura ou se foi mais rápido e cativante. E pronto, eu depois, mesmo não gostando de um livro, tento sempre encontrar algo positivo no livro. Porque eu posso dizer não funcionou comigo, mas pode funcionar com outra pessoa. Por isso tenho na Claro. mesma de criar essa vontade. Mas digo também o que é que não me agradou tanto no livro. Mas pode ser que Olha, para mim, por exemplo, sei lá, um livro mais lento na ação possa agradar a uma pessoa que queira um livro mais lento numa ação. mas olha, eu acho que isso é, desculpa interromper, acho que isso é importantíssimo, que Claro. é o livro, tu não gostaste, até pode ser um livro da moda, ou que a gente fala bem, e a ti, às vezes não é não gostar, é achei só satisfatório, achei Isso já só. funcionou. A Mas é malta que me dizer, segue sabe que não gosto da Freira, por exemplo. E isso é opá, algo olha, que é um monumento que toda a gente adora. estamos juntos, my brother Cris. Não é que não gosto, acho que é suficiente só, tipo, Sim, não, acho não, que é tipo, não, para mim é thrillers normais, tipo, não lê-se rápido, não sobressai-se. é? Lê-se É, bem, mas não é, não, acho eu, não merece o hype gigantesco, nem as pessoas a comprarem aos 15 de cada vez. Lá concordo está, são opiniões plenamente. pessoais, mas quando Sim, faz uma análise da ferida, de um livro dela, é dizeres isso, mas não é só dizer, para mim não funcionou, mas não funcionou porquê? Eu acho que o porquê nestes casos é muito importante. E depois dar exatamente. argumentos, não é? A mim eu confesso que me faz um bocadinho de espécie. Análise literária, porque no fundo é isso, quando fazemos uma review, eu não estou a dizer que tem que ser profissional ou super bem escrita. Sim, Ah, exatamente. Cada um Às tem vezes o seu lês próprio análises estilo e literárias assim. do Instagram, não estão tão bem escritas assim, mas a pessoa tem total liberdade para as fazer. Não estamos aqui, isto não é profissional, não é isso. Mas eu acho que tem que ser justificativa. Portanto, tem que dar Sim. ali a um argumento ao outro, explicar porque é que adorou, ou porque é que não gostou tanto, ou porque é que para mim não funcionou tão bem, ritmo lento, seja o que for, não é? Que é para ter ali algum sumo, no fundo. Sim, Análises é literárias sem sumo literalmente. deixa-nos cedo, deixa com sede. Sim, diz. Exatamente. É literalmente como se tu, quando vais ver um filme ao cinema, não vais só sair a dizer não gostei, vais ter que te argumentar porque é que não gostaste tanto do É, filme ou assim. exatamente. Se é só que não gostei, a pessoa não percebe. Se estás mal disposto, se não Pois gostaste é isso, mesmo. ou se gostei, tipo, vão querer saber porquê. Não Claro. consegues vender tipo um filme ou uma série só dizendo gostei ou não gostei. Exatamente. E pronto, é uma questão no Bookstagram que eu tenho sentido nos últimos tempos, tem agudizado um bocadinho, não é? Que são estas reviews que, pá, tipo, se as pessoas poderiam chamar review, poderiam chamar outra coisa qualquer, mas não sei bem o quê. Mas estas reviews que pouco dizem.
Já me aconteceu ultimamente a ver livros que eu tenho interesse em comprar. Parece uma fotografia bonita, como tu disseste há bocadinho na imagem, e eu clico para ver, acabo de ler o parágrafo ou os dois parágrafos que a pessoa põe e fico, mas eu não percebi nada do que se a pessoa gostou ou não Pois, gostou ou também já porquê. me aconteceu. Portanto, não mudou nada a minha vontade de ler este livro com esta review. Eu acho que uma análise deve ter exatamente esse objetivo, é tentar que a pessoa tenha vontade, ou não, não é? Depende, de ler aquele livro que nós lemos e gostamos tanto, ou, não, ou nem por isso. Olha, falando em livros bons, Cris, Sim, diz-me aí uma meia dúzia ou cinco ou seis que tenham marcado de alguma forma na tua vida literária, ou nos últimos tempos tenhas lido e tenhas gostado muito e que queiras aqui partilhar com os ouvintes do Hora é Essa. claro. Então, para mim, vamos dizer, tentei aqui ver alguns livros que me marcaram a diferentes fases da minha vida. Ok, O primeiro que eu recomendaria é um mangá, é clássico, mas é o Naruto, ok, porque, pronto, transmite, vamos dizer, muitos bons valores e uma bela filosofia de vida. sem E dúvida. foi algo que eu acho que é importante, sobretudo para um jovem leitor, quando se quer iniciar na leitura, começar por algo assim, tipo um mangá ou assim, porque diverte, mas ao mesmo tempo transmite, vamos dizer, belos valores. Sem dúvida alguma. Olha, concordo em absoluto. Acho que perdeu-se um bocadinho a série no final, na minha opinião. Ah, sim, isso, Mas com certeza. mas a série original do Naruto é brutal e acaba de forma brutal. É. Eu comecei a ler Naruto antes de aparecer o anime, ou já tinha aparecido Eu há fui pouco ao tempo, não mesmo sei. tempo. Diz? Foi ao mesmo tempo do anime, porque quando saiu tinha para aí 6 anos, 6, 7 Epá, eu anos. tinha os Nem meus se via 12, o anime 13. e assim. Tinha os meus 12, 13. Portanto, eu não sei quantos anos tinha, mas sei que era adolescente ainda pequenito. Pá, e é como dizes, o livro, os livros e a série têm ali um conjunto de valores. É o mangá japonês típico de ação, não é? Tens as, Exatamente. as lutas e O os poderes e shonen. os ninjas e isso tudo, mas também tem ali muita mensagem que um miúdo, quando consome a série, às vezes nem se dá conta Que que está a aprende receber coisas. aqueles valores todos. Portanto, acho que uma excelente recomendação. E mais? Então, depois também já falei desse, o Percy Jackson. Para mim foi Uhum. uma excelente saga juvenil, que ao mesmo tempo despertou, vamos dizer, o gosto pela história e a mitologia e tudo isso. Por isso acho que também é uma bela recomendação. E vamos dizer, mais recente, tem o meu livro favorito, que é A Verdade sobre o caso Harry Quebert, do Joel Dicker, Uhum. que para mim foi talvez dos thrillers que mais me surpreendeu, mesmo se aquilo é um tijolo. Mas é um livro que pode ser muito lento, mas que cada detalhe tem a sua importância. Não sei se já leste. Exatamente. Não li todos. Esse já li três livros, acho eu, do autor. Tens de Ah, ler mais. Pá, já li. É que o último que eu li não me lembro agora do nome, era o quarto, não sei o que, do quarto, não sei o que mais. Ah, o quarto 622. Exatamente. E, pá, e não adorei a explicação de algumas das questões, que eram as máscaras e não sei o que. Achei aquilo um bocadinho irrealista. Mas esse que tu agora mencionaste, esse gostei muito, sim. Mas sim, tenho ali alguns do autor por ler e é o Joel Dicker, é um dos que gostava de ler mais nos próximos tempos. Mais uma Recomendo excelente imenso. recomendação do Sr. Cris. E mais. Agora, mais recentes que eu li, tem o meu favorito da Agatha Christie, que é No Início Eram 10. Para mim, de longe, foi o melhor que eu li da autora. E fiz mesmo cara de palhaço durante o livro todo. Os E a bons, nível os bons thrillers são esses. Exatamente. Eu gosto de ser surpreendido. Já se um thriller consegue me surpreender, para mim é perfeito. Porque geralmente eu tenho esse problema, vamos dizer, de adivinhar muito rapidamente o desfecho. Os thrillers eu também gosto muito, mas a verdade é que têm uma fórmula muito comum a todos, não é? E quantos mais lemos, depois mais fácil às vezes se torna, nas primeiras páginas, às vezes descobrir logo o assassino, digamos assim. Exatamente. De haver um fora, um mais original que nos surpreenda, também é das coisas que mais prazer me dá, sem dúvida alguma. Ou quando Sim, chegas ao final, em vez de estar sempre enganado, isso é fantástico. E fazer sentido, é a não é só melhor fazer. parte. É a melhor parte, sim. Então, temos A agora. melhor parte de Tens sentir algum que não aquele seja thriller, estalo. rapaz? Tenho, bom, o próximo ainda é thriller, porque eu leio mais thrillers, vamos dizer, e policiais, mas é o Corações de Papel, do Fábio Ventura. Ah, boa Gostei recomendação, sim. muito, gostei muito desse ambiente, pronto, de retiro de escritores, um bocado misturado com um Meio survival Squid Games e game. não sei o quê, não é? É, eu adoro, geralmente adoro tudo o que é livros assim um bocado de survival game, daí também o No Início Eram 10, tipo.
Uhum. tentarem sobreviver e tudo isso, e achei que foi um livro realmente que tem um ritmo que te agarra desde o início até ao fim. E um que não é thriller, pelo menos isso, é Um Muro e uma Cerca, da Elizabeth Martins de Oliveira. Olha, muito bem, Foi um trazer livro dois que autores portugueses eu, aqui às recomendações, fantástico. e foi um livro que Eu eu esse ainda não li consegui. esse último, mas conheço a autora e acho que é uma excelente recomendação, sim senhor. É uma bela história, tem belos valores também. Pronto. Cris, obrigado por estas recomendações. Ora, Uh, essa. e já que acabaste, e já que acabaste com dois autores portugueses, sei também que tens lido e gostado e divulgado bastante os autores portugueses. Um, Epá, como é que tu vês já não é tão recente assim, mas esta recente efervescência de autores portugueses no mercado, a qualidade que eles têm apresentado? Penso que vejas bem, não é? Isso acho que é bom, Sim. mas sentes que ainda há algum pé atrás ou algum tipo de desconfiança em relação a alguns autores para com os autores, alguns leitores para com os autores portugueses? Tu que estás pelo meio aqui dos bookstagrammers, o que é que tu achas deste movimento, digamos assim? Então, eu faço parte daquelas pessoas, pronto, também cresci no estrangeiro, por isso também isso não ajuda, mas que tinha aquela imagem, vamos dizer, dos autores portugueses, que era só Saramago, essa de Queiroz, e mesmo nas aulas de português cá era só os livros que a gente ouvia falar eram esses. E então, Pois, quando eu criei a minha página, eu fui assim muito às cegas, e estava naquela, eu gostava de ler um livro nacional, mas na minha cabeça eram só velhotes que tinham escrito os livros, e eu queria algo mais recente. E então, quando eu criei o meu Instagram, ainda não havia assim muitos autores nacionais que, pronto, se destacavam, que vias assim muitas análises, reviews. Havia um bocado, vamos dizer, a Susana Marvelho, o Bruno Franco, mas assim, fora desses, não havia assim imensos. Mas depois tenho visto essa parte crescer imenso, vamos dizer, ao longo destes 2 anos, sobretudo no ano passado, em 2024. Sinto que há cada vez mais essa procura por autores nacionais, pelo menos agora nas redes. E acho que também o fator que ajuda é, vamos dizer, essa acessibilidade dos autores, no sentido tipo de estarem disponíveis para os leitores, para falar, para algo que, pronto, eu faço parte daquelas pessoas que achavam que os escritores, os autores eram aquela, estavam ali no topo da montanha, não podias falar com eles, tipo, só se fosses tipo a uma feira ou a uma sessão de autógrafos, e mesmo assim era muito restrito. Mas isto também penso que é um bocado a mentalidade de autores que nós temos dos autores internacionais, porque, pronto, têm sucesso e tudo isso. Mas o mercado editorial português está, nesse sentido, dos autores portugueses, estou a gostar dessa aposta, porque e algo que a Covas disse na parte dela é que temos autores que escrevem muito bem e mesmo às vezes melhores do que certos autores estrangeiros. E então, para quê? Como ela disse, pegar uma Colleen Hoover, quando temos uma, sei lá, uma Diana. Eu não li romances, mas, por exemplo, ao pegar um Joel Dicker, quando temos um Bruno Franco, ou um Lourenço Ceruia, com um Stephen King, se temos um Fábio Ventura. Prontos, tipo, estou a gostar de ver essa aposta crescer nos autores nacionais e mesmo, vamos dizer, nas livrarias, quando vou a Portugal, eu sinto que há mais destaque. Estão a começar a dar mais destaque também aos livros nacionais, seja ok. na Bertrand ou na FNAC. Eu vejo vamos dizer, naquelas partes, vamos dizer, assim eu disse Bertrand, Pois, mas eu ia te interromper para dizer isso, mas calei-me. Mas eu gosto muito Aliás, hoje, daqui a pouco, devo ir ao Bertrand comprar umas prendas de Natal e acho que vou très falar bien, mon assim. cher. Não, não, mas é interessante ver uma pessoa que é de fora, não é? Que vive fora, vive na Suíça. Acho que dizeres que vires a Portugal e sentires que as próprias Bertrand A têm uma Bertrand, aposta maior em autores portugueses, é bom e só acontece porque os leitores estão a. Porque quem manda nisto são sempre os leitores, estão sim, a abraçar, digamos assim, os livros nacionais. E é como tu dizes, e a Covas também disse, e com toda a razão. Epá, a qualidade não tem nacionalidade, não é? Portanto, há autores exatamente, bons e maus e satisfatórios e medíocres em todas as nacionalidades. E temos cá gente a escrever bem e a escrever cada vez melhor, porque isto da escrita é algo que se vai treinando. Um autor, eu daqui a exatamente, 20 anos, acho que vou de certeza ser muito melhor escritor do que sou agora, mas para lá chegar, tenho que trabalhar muito e, e ser lido.
exatamente. Cris, olha, agora para acabar, tenho aqui umas perguntinhas que podemos considerar que são cuscas. Eu gosto sempre de conhecer alguns hábitos de leitura do pessoal. Diz-me uma coisa, qual é que é o teu lugar preferido para ler? É O na meu rua, lugar no preferido para ler, café, na caminha, sentado na alva porcelana? Qual é que é o teu lugar preferido? eu diria ou é na minha cama armário, A tua, ou é a tua- a no tua cama de sofá. Harry Potter, sim? Exatamente. Ou Ainda é a certamente mesma no cama, sofá. da altura do ranço? É sempre a É? mesma. É sempre a mesma, excelente, ok. Então é na cama armário há Harry Potter, sim. Também Ou é gosto no de ler na sofá. cama. Ou é no sofá, ok. Para ler na rua, no café, não. Há malta que às vezes. Isto faz um bocado com. Eu, eu leio um bocado em todo lado, não sou aquele género de pessoa que precisa estar mesmo num sítio. Já me aconteceu estar a andar a pé e estar a ler o livro ao mesmo tempo. Isso é perigoso na medida em que há postes. Nunca bates contra nada. Já embati contra um, Pronto. mas E eu há já sou vídeos? em si uma pessoa. Não, Não, é uma felizmente não. pena. Uma pena. Teria sido Não, bom, não seria? seria um. Olha, isso é que é um. Falas há bocado de coisas que podem ser virais e que batem na internet, isso era de certeza. E bater acho que é o Claro. verbo correto. Epá, eu também gosto de ler em casa, principalmente. Já há malta que em dias de chuva sai de casa para ir ler para o café ou assim, faz-me um bocado de espécie. A andar a Acho que é pé não, porque eu mais. sou, eu já sou distraído sem estar a ler, então se estiver a ler é Pois eu muito também. feliz. Pá, eu lia muito, era em transportes públicos, quando trabalhava no meio de Lisboa e tinha que ir para lá todos os dias de comboio e metro. Aí não é confortável, mas li muito livro, em transportes. Olha, e preferes livros físicos ou digitais? Há muita malta Eu agora prefiro prefere os físico. digitais. Ok, és Eu velhinho faço parte também. ainda daquela. Sim, sou um velhote ainda. És, és Gosto velhote mais ainda. de. Gosto mais de livros físicos. Gosto daquela parte, sabes, estar a ter um peso nos braços, estar a sentir as páginas e tudo isso. Faço parte daquela malta esquisita que anda tipo que toca a capa do livro e tudo e sente ali a textura. Pronto. Eh, Opa, Eu não eu cheiro livros, mas faço isso. não cheiras livre, pá, eu às vezes snifo Não. um ao outro. Pá, eu olha, sou do mesmo grupo que tu, mas confesso que percebo perfeitamente a malta que hoje em dia já tem o Kobo e mete lá os livros todos. É mais Uh, prático. Pá, muito mais prático. Eu tenho cá em casa aqui no andar de cima uma espécie de biblioteca e cada vez vou tendo mais dificuldade em arranjar espaço para livros. E a verdade é que se for digital, aquilo está lá tudo. Mas parece que falta Pois. qualquer coisa, não é? E ver os livros todos Não alinhadinhos há. na prateleira com as lombadas todas, isto, se calhar é a minha veia capitalista, capitalista literário, mas é algo, pá, é algo Sim, que me dá prazer, eu gosto. é essa a E, diferença, porque em digital, se tens ali o pequeno tablet, queres fazer uma estante, só vais encontrar ali um suporte para o tablet e talvez alguma coisa para decorar à volta, mas não tens grande coisa, enquanto que se tiveres livros ficas ali com tudo alinhado. Bom, depois depende das pessoas, eu faço parte daquelas pessoas um bocado. Eu acho que devo ser um bocado doente mental em certas partes, porque eu gosto mesmo que aquilo esteja tudo alinhado, então quando os livros já não têm os mesmos tamanhos, aquilo irrita-me portanto, se o mesmo imenso. autor tiver livros de editoras diferentes ou com lombadas diferentes, isso irrita-te. Irrita-me imenso. E mesmo quando é a mesma editora, por exemplo, o Alex Michaelides, que está numa editora, os dois primeiros estão no mesmo tamanho, eu não sei porque é que o terceiro é mais alto. E então, tipo, essa parte eu vejo aquilo na estante, que estou a arrumar as minhas estantes, estou naquela, como é que vou fazer para aquilo ficar tudo direito e ao mesmo tempo não tentar separar os autores? Às vezes não dá. Pá, e às vezes deve ser por edições, não sei. Por exemplo, se tu visse então a minha prateleira dos livros da Hobby Nova, a senhora são 15 livros que a saída de emergência trouxe cá, mandou cá para fora. Pá, são todos iguaizinhos, temos lombada, mas depois há alguns no meio da coleção, o terceiro de uma das séries, que é mais baixo e mais curto. Há Portanto, sempre ali o no. patinho feio no meio da Epá, família. não sei porquê, que raio que eles fizeram aquilo, ou se tem alguma edição especial qualquer diferente. Ahm, mas tu disseste que és atrasado mental, epá, olha, vamos os dois para o mesmo grupo, porque realmente eu olho para ali e penso, mas por que raio é que aquele está ali a. Quase nem se nota, se calhar, é Pois, ali 1 centímetro, se tanto, mas para os welcome meus to the olhos dark side. comechinhas, aquilo causa um bocado, olha, causa-me ranço, pronto, fica ali com ranço de Pois. quem fez aquele livro. Olha, e gostas mais de ler logo ao acordar? Preferes mais à noite? Qual é que é a tua hora do dia predileta para sacares o livro e ires para a tua cama de Harry Potter?
Eu leio a qualquer momento do dia. Já me aconteceu estar a ler um livro às 5 horas da manhã. Olha que bela, que bela altura para se ler. Mas sim, se não. Pronto, eu dando-me a vontade, leio. Tipo, não tenho aquele problema de dizer, só consigo de noite ou só consigo de dia. Pronto, quando tiver assim um tempinho, leio. Pá, eu gosto muito de ler à noite, mas é aquela noite tipo 9 e tal 10, porque quando começa a chegar Sim, mais tarde, exatamente. Depois eu adormeces gosto. no livro. Isso não, mas eu gosto de estar desperto, não é? E depois depende muito do livro. Se for livros que mais simples ou que exigem mais atenção, pá, eu a partir de ler aquele livro só uma vez, tenho essa noção, portanto quero estar desperto para tentar perceber tudo ou quase tudo. E muito aquela malta, gosto de ler antes de adormecer. Pá, eu também, mas tem que ser, acho que é se calhar uma BD ou assim mais para rir. É como eu. Livros um bocadinho mais que exijam mais concentração, não gosto tanto porque tenho medo de perder alguma coisa. E eu Sim, não quando vais ler adormeço, um Dan adormeço. Brown antes de dormir. Epá, não é dos mais, dos mais complexos, mas sim, mas é um exemplo, sim. Não, se calhar leio mais cedo, exatamente para não Ou um perder Ken nada. Follett. Quem fala até. Depende do que fala. Os históricos também não gosto muito de. Gosto de ler bem acordadinho, sim. Faltam comprar o último que saiu há pouco tempo. Eu Olha, não li nenhum ainda. diz? Ainda não li nenhum. Olha, se Eu gostas sei, de é uma livros vergonha, históricos, mas. fala-se muito dos Pilares da Terra, mas eu gosto mais dos Pilares da Terra, gosto da trilogia do século, que são três calhamaço de 1000 páginas. Portanto, são 3000 e tal páginas no total, lês num instantinho, não custa nada. E acho Uma boa, as que, edições francesas é sempre mínimo 900 páginas, por isso. É na boa. Estou pronto, lês habituado. rápido. Um fim de semana, depois diz-me se gostaste. Olha, sou Cris, para Diga lá, acabar, senhor Ramalheiro. eu estou a tratar bem, era desde o início para ver se me chamavas senhor, estava a tardar, fogo. Ahm, Se tu pudesses escolher assim um ou dois autores que gostasses mesmo muito de conhecer e para levares a um café ou alguma coisa, quem é que tu gostavas de conhecer? Bom, não vou estar aí a fazer batota a pegar autores que nunca conheci realmente. Claro, sim, se for um que Ah, já conheceste, perde um pois, bocadinho, claro. porque eu não posso dizer, por exemplo, o Joel Dicker, já o conheci pronto, ao vivo. Autores nacionais também já os conheço, os que eu gosto já os conheço ao vivo. Diria, pronto, já a Agatha Christie, isso de certeza. Sinto que ia ser um ganda jantar, tipo Cluedo, sabes? Estilo Yeah. Cluedo. Se não, estou na dúvida entre o Stephen King e o Shakespeare. O Stephen King O, também dava um Cluedo, mas um Cluedo um bocadinho para uma cabra. e Também sim, era. mas acho que ali a dupla King Agatha Christie ia ser algo bastante interessante de se viver. Pá, e o Shakespeare porquê, já agora? O Shakespeare, pronto, isso acho que é o meu lado de estudante de literatura, mas por tudo o que ele trouxe à literatura inglesa e internacional, Ok. Sim, é das maiores ao nível referências, do indiscutivelmente. teatro e tudo isso, sinto que seria uma pessoa interessante. Mas depois também porque era uma pessoa já um bocado fora da caixa na altura dele, por isso. E eu gosto dessas pessoas assim fora da caixa, que não têm medo de dizer as coisas e de fazer as coisas, por isso. Penso que queríamos ter um bom momento à volta de um Um café. bom, um bom momento literário, sim, senhor. Quando houver isso que o Shakespeare convida-me, também gostava de saber a opinião dele sobre certos determinados assuntos. Olha, Cris, obrigadíssimo por este bocadinho. Eu é que Ahm, agradeço. Espero que possa haver malta que possa ter interesse em começar ou em expandir a sua vida bookstagramável, digamos assim, e que É possa muito ter aqui. bem-vinda. E é isso que é importante, é exatamente o que eu ia dizer. Acho que não é um sítio de fechado, pelo contrário. Eu acho que quanto mais melhor, quanto mais gente ler e falar de livros e promover a literatura, melhor. Da ideia que eu tenho é que é um espaço muito acolhedor sempre. Malta que possa, não sei se vão gostar, se vão querer. Pá, ninguém aqui é Pois, profissional, nem é suposto ser. O importante é lermos, gostarmos de ler, partilharmos aquilo que gostamos e vamos de certeza encontrar muita gente que gosta do mesmo que nós e com quem vamos poder conversar, ser amigos eventualmente. Eu acho exatamente. que há muita malta que se vai Oh, conhecendo nestes sítios e isso é muito bom. Essa vertente social exatamente. dos Venham para as encontros. redes sociais, nós temos pastéis de nata para vocês. Olha, o Cris promete pastéis. Epá, e sim, quem gosta de ler e esteja a pensar ou não saiba, ou tem algum receio, que há sempre malta mais introvertida e não saiba se vão gostar. Eu acho que, como disseste há bocadinho, e agora é para fechar, como disseste há bocadinho e com toda a razão, é para nos divertirmos, é para partilharmos os nossos gostos, as nossas É um preferências. hobby.
é um hobby, exatamente, não é para olhar para números ou para. Isso não pode ser A uma gente não fonte de ganha nada com isso. stress. Epá, de vez em quando uns ganham um livrito ao outro. Sim, mas fazendo Isto depois é sentido, o vai-nos lado pagar as mais. contas. Exato, claro que não, nem pouco mais ou menos. Então, acho que é mesmo essa. Eu acho muito interessante esta vertente mais saudável, não é, do Bookstagram, que é eu gosto de Sim. ler, portanto, quero partilhar o que leio e quero conhecer livros novos e quero falar com a malta que gosta do mesmo que eu. E conheces Ah, malta que às vezes levas para a vida. Que quer dizer que mesmo se um dia viajar a acabar, sabes que essas pessoas vais sempre poder contar nelas. e tu acho que és um bom exemplo disso. Tu moras na Suíça, mas quando cá vens, estás sempre com montes de malta e muitos deles, Sim, suponho eu, tenta que seja aproveitar ao máximo. seja aqui malta do Bookstagram, conheceste à distância e depois conheceste também presencialmente, pessoalmente. As feiras de livro hoje Exatamente. em dia, que estão na moda e ainda bem, cada vez mais visitantes nas feiras de livro, principalmente a de Lisboa, mas tornam-se também num ponto de encontro de leitores. Pois, E boa, só com, foi com... a uma, mas sim, já Tens estou à espera da próxima. tens que marcar férias para poder vir nas próximas. Oh, bem, Porque eles eu têm também de fazer no verão, epá, aquilo já é quase verão. porque já, Ah, mas junho é quando calhar os meus exames, eu não posso subir assim, pois, percebo. é mais Pá, pô, chato. tens sempre a do Porto, que não tem a mesma dimensão, mas também tem crescido bastante, também é muito interessante. Sim, Mas eu acho que esta onda de camaradagem, chamemos-lhe assim, das redes sociais literárias, acho que são muito interessantes. E, sem pá, dúvida. e já conheci muita não digo, mas já conheci pessoas que me disseram que começaram a gostar de ler porque viam posts, viam interação, viam os encontros literários que às vezes se faziam, pá, e acharam fixe. Portanto, como estás a dizer há bocadinho, são todos muito bem-vindos. Venham e o mais importante é falarmos de livros, que é isso que nós gostamos. Cris, olha, um grande abraço. Exatamente. Diz Um grande abraço lá, a ti. despete das pessoas, faz favor. Adeus, pessoas. Pronto, uma Adieu. despedida, uma despedida do Senhor Bertrand. Do Monsieur Bertrand, oui, oui. E pronto, Cris, um grande abraço, obrigado. E obrigado a todos os que nos Obrigado. ouviram. Leiam muito e olhem, pá, sejam muito felizes. Um grande abraço.